Bom, olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. O último vídeo eu acredito que já faz mais de um ano, né? Como o tempo passou, né? Pode perceber que eu dei uma engordadinha, uma envelhecida, né? Eu não consigo nem acreditar. Olha aqui, dá pra ver, olha o tanto de cabelo branco que eu já tenho. Meu Deus, como pode um jovem de 20 e poucos anos ter tanto cabelo branco, hein? O que esse país faz com a gente, né? E em relação a isso é o que vamos falar sobre hoje. Eu estava acompanhando os acontecimentos recentes em nossa nação e eu não pude deixar de expor uma opinião na internet aí para todos verem e tal, porque é o seguinte, eu fico pensando que política é uma coisa complicada. Sempre gostei desde pequeno estudar geopolítica, história, e você percebe que é sempre uma faixa de duas moedas, né? Sempre há dois lados. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que muitas das vezes não existe questão de certo, errado, bom, ruim. Existe pessoas e ganância e, e fome de poder. Agora, eu acho que assim, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma coisa assim que já passa a ser algo lastimável, assim, já é uma coisa que não tem como descrever. A gente passou pelo governo Bolsonaro, pandemia, tudo. Ele tinha seu tipo de jeito, seu carisma, que até hoje algumas pessoas gostam, outras não. Mas o fato é que a gente hoje em dia, a questão não é essa polarização, mas assim, que realmente a gente chegou a um ponto que a gente não tem uma classe política que tente se esforçar para alguma coisa. Porque eu não consigo imaginar o Lula sendo presidente da República não conseguir ter uma capacidade de assessoria de qualidade. Assim, dá a impressão que o Brasil não tem gente qualificada. Cara, a gente assistir a capacidade do governo querer gastar esforço para dar uma narrativa que o dólar tá a 6,20 por conta de fake news e vídeos de mercado que especulando no mercado. Gente, eles não param para pensar que um investidor americano, por exemplo, um empresário, um conglomerado americano que quer expandir a sua empresa, ele olhar para o Brasil, você acha mesmo que ele vai deixar de investir ou tirar seus investimentos por conta de fake news? Sim, são pessoas que não ficaram ricos ou bilionários da noite pro dia. A gente está falando o seguinte, de gente com dinheiro para poder investir no país. Não é um cara qualquer que fica se baseando em TikTok ou vídeo no celular. São pessoas que recebem relatórios e estão à parte da situação do país. E assim, é revoltante, porque a gente chegou a um ponto que assim, o governo nem se esforça mais. Cara, eu não, assim, eu não gosto do Lula, não sou a favor dele, ou de qualquer um político. A minha concepção é o Estado contra o povo. Pessoas que querem, que vão lá, que querem dinheiro, que querem poder e que se maqueiam pro povo e vendem uma imagem de que tá fazendo algo. Mas onde tá esse algo que a gente não vê? Agora eles votaram a PEC do corte de gastos, assim, cortaram o salário mínimo e ainda tiraram o benefício para pessoas com deficiência. Aí vocês perguntam, mas cadê a oposição para se impor contra essas políticas e esse governo que não está conseguindo se administrar? Sabe o que eles... Aí você pensa, não, eles estão votando projetos, estão barrando, estão fazendo articulações para realmente trazer resultado. Não, imagina, né? Quem diria que fosse um sonho se fosse isso? O que eles fazem? Gravam um vídeo, gastaram tempo. Eu imagino eles numa reunião pensando como a gente vai fazer uma nota de $1 com a cara do Lula. Nossa, incrível! O país melhorou automaticamente. Políticos gravando videozinho, tirando sarro, fazendo L com a nota de dólar. Cara, como é que pode? O que eu quero dizer é que é o seguinte, cara, eu nem sei se criança age dessa forma. Parece que eles brincam lá. Sabe? Eu queria que fosse sério.
Esse canal, pelo próprio nome, é uma pessoa comum. Eu só quero entender, com todos esses recursos, com toda a assistência, e mesmo assim, vocês não conseguem fazer algo básico. A gente não tá pedindo, assim, a gente não precisa ser uma potência mundial tipo os Estados Unidos, porque isso também levaram anos para ser construído. Você não vira uma potência da noite pro dia. Mas assim, é só o básico. É só você manter as contas em dias e o déficit controlado. É igual eu. Eu ganho um salário e eu sei quanto que eu posso gastar. Eu sei quanto que eu posso fazer conta, quanto que eu posso comprar. Mas eu não entendo o que acontece em Brasília. Eu tenho vontade de um dia em Brasília pra ver o que acontece, porque não tem cabimento, cara. Sabe? E eu não sei onde a gente vai parar. Eu não sei. Uma frustração que todos os jovens sofrem é que a gente trabalha, vai vendo essa questão do governo jogar a culpa do dólar para outras questões e quanto o povo sofre. A gente não consegue comprar uma. Eu não vejo, cara, é sério. Ah, eu vou juntar. Cara, o nosso dinheiro tá tão desvalorizado que a partir do momento que você junta e vai tentar comprar, já não adianta mais. Aí você tem que fazer um financiamento. Às vezes um empréstimo pra você comprar, às vezes uma coisa. Aí você fica. Aí os juros altíssimos e vira aquela bola de neve. Você tá entendendo que a gente não vê prosperidade? Eu não consigo me ver, às vezes, comprando um carro, uma casa, assim, de imediato, sabe? Não sei. Fora ainda que o mercado de trabalho tá totalmente defasado, assim, várias empresas querendo só estagiário, querendo pagar salário mínimo. Tudo bem, não é culpa deles. Porque também a gente tem que entender que a empresa, ela não quer, tipo assim, ah, eu vou dividir metade de tudo que eu tenho para você. Não, o empresário ele construiu aquilo, ele quer ter uma boa renda, isso é normal. Se a empresa oferece um salário mínimo, é porque tá dentro da lei. Você tá entendendo? A lei permite, ó, você tem que pagar o mínimo. Aí ele fala, ah, então eu escolho pagar o mínimo. Ele tá errado? Não. A diferença é que a inflação é tão alta que nem o mínimo já é o suficiente. E ainda na PEC agora aprovaram o corte do salário mínimo. Isso não vai trazer o dólar de baixo de volta e vai continuar alta. E eu não sei do futuro, cara. Realmente é preocupante o que vai acontecer. Mas o que mais me impressiona é a capacidade, cara. Isso não chega. Eu não consigo nem mais me revoltar, cara. Eu fico triste, cara. Chega a ser triste. Eu não sinto mais raiva, eu só sinto cansado, velho. De que como certas pessoas não têm a capacidade de fazer algo, assim. Não é difícil, velho. Eu, no futuro, eu quero deixar até registrado, às vezes no futuro, sei lá, se eu vou estar vivo ou chegar lá. Eu tenho vontade de concorrer a presidente da República, mas não por ser um salvador da pátria, ou pai dos pobres, mãe dos ricos, como todas as figuras políticas. Mas simplesmente para fazer um teste que, assim, eu quero chegar lá para ver se realmente é tão complicado você fazer um básico. Eu, para o ministro da Economia, falar, vamos cortar gasto, vamos cortar auxílio grave. Porque, olha, eles não cortam auxílio gravata, auxílio apartamento, auxílio assessor, auxílio combustível, auxílio mais sei lá o que, auxílio via. O que esses caras gastam para manter esse político lá é surpreendente. Uma vez eu pesquisei quanto que o nosso judiciário gasta, é mais de 200, quase acho que 200 bilhões ou mais de reais para encher nosso judiciário, para juízes promotores. Fora ainda que lá em Manaus temos nossa bela indústria no meio do nada, onde as peças saem do Porto de Santos, sobem a costa brasileira, entra pelo Rio Amazonas lá no norte, navega até lá. Chegando lá, as peças eles montam e traz de volta para subir a serra. Você tem ideia que nossa indústria é no meio do nada, que só é acesso por barco no modo fluvial? E assim, pô, as pessoas. E todo mundo acha normal, olha que lindo. Eu te juro, olha, é sério. O que a gente gasta de subsídio para manter aquilo lá rodando, já dá para nós ter industrializado e reindustrializado sei lá, pela quarta vez nesse país. É sério, o brasileiro consegue fazer coisas surpreendentes. Mas o maior de todos é o governo ter a capacidade de culpar fake news, achando que países investidores lá fora, pessoas sérias,
que não ficaram ricos para noite pro dia, e mesmo se herdaram, o herdeiro ele não pode ser burro ou incompetente de ficar enfiando dinheiro a qualquer lugar. Você acha mesmo que esses caras vão parar de investir, tirar seu dinheiro do Brasil por conta de fake news? Não é pelos altos gastos, pela má gestão, pelas más falas. Cara, é sério, não é difícil. Para qualquer próximo candidato à presidência, não é difícil você ser presidente. Se você tem uma ideologia de esquerda ou direita, a sua ideologia não pode interferir em certos aspectos estruturais num país. Você tem que reconhecer o que dá certo e o que dá errado. Mas não, o povo fica... tipo assim, a roda já foi inventada, mas o povo quer ainda continuar usando roda quadrada. Você sabe por que os Estados Unidos até hoje tá aí, alguns países lá fora estão aí desenvolvendo? Independente de republicano ou democrata lá, eles sabem, eles têm um plano nacional, um plano de governo. Eles têm suas ideologias. Por exemplo, o Biden teve a recessão, tudo lá, o povo reclamou. Mas o cara não chegou ao ponto de quebrar o país, sabe? Eles têm até um limite onde... E aqui não. Aqui, assim, passa governo, tipo assim, um cabo de guerra imenso. Eu só espero que o próximo candidato, ou que tiver queira... Não precisa, olha, você não precisa ficar falando abobrinha. Põe com a sua cabeça. Você não é um cara que é dono de uma padaria. Você está representando uma nação inteira, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Você tem que se comportar como tal. Você tem que saber quais políticas adequadas fazer. O Lula já perdeu uma oportunidade tão grande, gente. O cara conseguiu sair da cadeia, se livrar das acusações, e ainda pro terceiro mandato. E ele, assim, não passou na cabeça dele, assim, olha, vai na FGV, na USP, alguma faculdade aí, acha um economista top, fala, faz um plano econômico pra mim. Ó, eu sei que você não gosta de mim, mas eu quero me responsabilizar, quero ser certo, faz um plano econômico. O que eu tenho que fazer? E segue a cartilha. Não é difícil. Se você não entende, procure alguém que entenda. E mesmo que você fale, mas eu não confio, eu não entendo economia, como é que eu vou confiar no economista? Só usar um raciocínio lógico. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. É uma conta simples. Simples. Mas ainda assim, o governo federal, com a sua maior genialidade, eles não conseguem ainda. Sabe? É sério, eu acho que a gente já chegou a um ponto que, assim, não é mais raiva que eu sinto, é desespero. É uma coisa, assim, que não dá pra entender. Que Deus nos proteja, porque eu não sei. Olha, pra te falar a verdade, eu acho que aquele Cristo Redentor no Rio de Janeiro já é uma afronta a Jesus Cristo, porque, poxa, que país olha, não sei como é que tem azar desse tanto, cara. Porque, assim, é uma diferença entre países que não têm recursos como se desenvolver para um país como o nosso. Cara, eu acho que Deus, ele amaldiçoa a gente, porque, assim, a gente tem um território tão vasto, tão rico em agricultura. Tem países que não conseguem plantar nem batata direito, que o solo não é nem fértil. Você tem ideia que, por exemplo, o Japão é uma ilha vulcânica que não tem nem minério, os caras têm que importar ferro e aço. Você sabe o custo disso? Você tem ideia que tem países que não tem petróleo, nem combustível? Tem países que, olha, a gente tem um etanol e mesmo assim o etanol consegue ser caro. O melhor biocombustível do mundo. E ainda a gente tem a capacidade de comprar ele caro, a 4 e tantos reais. Tem lugar que tem muito mais, por conta da logística, lógico, para transportar o combustível. Mas aí eu já tô para outros assuntos. Mas assim, pelo amor de Deus, governo federal, eu te peço, respire, pare com a sua agenda e não é errado. Olha só, e para quem é os fanáticos políticos, você tem que entender uma coisa. Por exemplo, você vai criar seu filho. Você acha certo você mimar ele, passar a mão na cabeça dele, tudo que ele faz de errado? Você acha que ele vai crescer como? Se a minha mãe ficasse me perdoando e passando a mão na minha cabeça de tudo coisa de errado que eu fiz, você acha que eu ia aprender o que seria certo? Você acha que eu seria uma pessoa, um cidadão exemplo, que pelo visto nesse país é uma coisa repugnante? É a mesma coisa com político. Se você gosta do seu político, criticá-lo não quer dizer que você é contra ele, que você odeia ele.
É que você reconheceu um erro, porque já viu aquele ditado? Amigo bom é amigo que amigo bom é aquele que avisa. Então, se você tá querendo, se algum país falar, ó, Lula, isso tá errado, as pessoas não tem que demonizar você do lado da esquerda, você não tem que crucificar ele. Você tem que entender que ele tem um ponto válido, que isso pode acarretar. Mesma coisa com o Bolsonaro. Pessoas de direita que às vezes criticavam, falam, olha, eu não acho essa conduta certa, falar que era simplesmente uma gripezinha e outras coisas que ele falou. Mas não, você expõe na cabeça que você é contra ele, que você... Não é isso. Tem que aprender que crítica construtiva é para o seu bem. Porque eu sou uma pessoa que erra e todos nós erramos. É normal errar. Mas você achar que você é o dono da razão, que você sempre vai acertar, vai levá-lo ao fracasso. Então, por favor, Brasil, pessoas, se a gente não pôr na cabeça que esse povo que tá lá, eles não é oposição, não é a favor do mais pobre, não é a favor... Eles querem aproveitar. Eles querem pegar, viajar e gravar vídeos para brincar, para vender uma imagem. Porque realmente, se esse povo fala que é a favor de coisa, estão doido todo o salário. Reúne e fala, nós vai doar todo o nosso salário, não vai receber mais nada. Nós vai trabalhar de graça. Vamos ver quem tem coragem de fazer isso. Então, se a gente não acordar e começar a saber que lado a gente tá, que não há políticos que a gente tem que ficar defendendo na frente, que somos nós, o povo, contra o Estado, que nos suga a cada dia, a gente não vai ter nossa liberdade. Eu não tô falando de esquerda, eu tô falando de uma coisa assim, base. Uma coisa assim que não tem como discutir, que temos que lutar pelos nossos direitos. Temos que cobrar os políticos, temos que criticá-los, temos que fiscalizá-los. Se não, não reclame, como infelizmente um jovem que morreu numa UPA no Rio de Janeiro, que vai continuar acontecendo isso. Os impostos aumentando, tudo ficando mais caro e eles brincando e enganando. Então a gente tem que acordar.